Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos falar sobre animais fantásticos. Mas vamos terminar a parte de peixes e vamos ver animais fantásticos, beleza? Então, vai lá para a página 209, 210 e 211. 203. O que foi, menino? Tá tudo bem aí? Eu acho que preciso de um fone de ouvido, pessoal. Tem. Acha? Acho que tem. Cadê? Vocês querem minha atenção, né? Boa noite, como é que você tá? Aí, Luan, bem-vindo. Luan Miguel? Não, hoje vai ser sobre animais fantásticos. Não, não é aqui que eu ponho esse fone de ouvido, é aqui. Mas vamos primeiro ver alguns peixes, só para encerrar aquela parte, e depois vamos aos animais. Boa noite, Ana, tudo bom? Beluzine, seja bem-vindo. Obrigado por me compartilhar. Eu tô bem. Cheguei meio atrasado porque tinha um aluno que estava repondo aula. Aí, a gente ficou até as 18 horas. Daí eu tinha que arrumar a sala, fechar tudo e voltar correndo. Mas aí estamos com vocês aí. Ah, eu tô com 2 dispositivos. Só um minuto. Eu quero experimentar uma outra coisa aqui, só um instante. Caixa de entrada. Não, perfil. Ah, vai com essa mesmo. Nós temos um aplicativo muito interessante chamado Pinterest. Só deixa eu achá-lo. Aqui. E bem nesse aplicativo, nós vamos procurar por peixes. Aqui estão eles. Olha que lindo. Vou começar com um bem simples. Esse daqui. Quando vocês têm um desenho de peixe, vocês têm forma, proporção e inclinação. Proporção é o tamanho das coisas, inclinação é a inclinação dessa linha, e a forma, essa ou essa forma de flecha aqui atrás.
Olha esse tamanho. Se eu virar o meu lápis, eu descubro que a maior largura dele é igual ao tamanho da cabeça dele. E se eu colocar isso aqui para cá, bem no meio tem a maior largura dele. E se eu colocar aqui, eu estou colocando a terceira vez e está aqui no final, onde tem a cauda. E eu descobri que a cauda tem o mesmo tamanho da largura do corpo dele. Então, se eu tenho uma linha bem aqui, essa linha é o tamanho do meu peixe. Aí vem aquela frase que eu falo para vocês. Na arte, aprenda a dividir em 2 e em 3. O resto vocês dão um jeito. Fibonacci. Oi, Danilo, tudo bom? Fibonacci sempre está presente. Ó, 3 partes. Eu não vou citar Fibonacci agora, porque a gente vai ver isso em composição, beleza? Essa dimensão, exatamente no meio disso daqui. Essa daqui, ó. Eu tenho esse tamanho. Ele tá sem ponta, essa lapiseira. Vamos de novo. Aqui está. É esse tamanho. Pronto. Agora, esta curva se inclina para cá, um pouco abaixo. E aqui sobe até aqui. Aí ele vai reduzindo o seu tamanho até chegar em 3 cabeças. Toda vez que vocês medem, fica bem interessante. Oi, Danilo. Não, Sub-Zero. Dynamic Sketching? Não, dessa vez não. Nós já falamos disso. 1, 2, 3. Mas é quase. É a técnica que vai fazer seu Dynamic Sketching ficar mais preciso. Isso daqui se pode aplicar em Dynamic Sketching e vai dar mais precisão no seu desenho. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse desenho e vamos fazer o próximo usando o Dynamic Sketching e aplicando todas essas coisas. Aqui está uma nadadeira, a de cima que fica no meio. Vamos ver a proporção? A distância daqui até aqui, se eu coloco aqui, dá aqui. E aqui, ó, não está essa nadadeira. Então, na segunda, essa parte fica mais para trás. E daqui até aqui, exatamente no meio, você tem a parte de baixo desse círculo. Meu oval. Aqui do meio para baixo, a boca desce. E eu tenho a forma surgindo. A escama. Conta comigo. Eu estou vendo uma linha aqui, uma outra linha aqui, a terceira linha aqui, a quarta linha, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Então, daqui até aqui, eu tenho que dividir em 3 partes. E depois, cada parte eu divido novamente em 3. E agora eu tenho 9 partes. E eu vou fazer o estudo das linhas paralelas, que a gente já estudou lá no começo. Aula número 1.
E eu vou fazendo as minhas. Até dar 9. Agora olha com carinho esse daqui. Eu tenho esta escama. E em volta dela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um instante. Danilo, obrigado por me seguir. Olha só isso. Se eu tenho uma bolinha aqui, entre essa linha, e em volta dela, eu vou ter 2 aqui em cima, uma aqui do lado, outra aqui do lado e 2 abaixo. Deu 6. Pegaram? Então vamos fazer o seguinte. Para ser rápido, eu vou fazer assim. Um monte de bolinhas dentro desta linha. Aula de caligrafia. Vocês vão treinar, fazer bolinhas dentro entre linhas. E isto é praticamente uma aula de caligrafia. Até chegar no final. Aqui é arredondado. E aqui, a mesma coisa. Me concentrando nas bolinhas de cima, tentando fazer bem no meio, ó. Tentando fazer bem no meio. E bem rápido. Se eu errar, normal. Porque eu tenho que fazer rápido. Mas eu tento fazer direito. Esse é um tipo de escama. Eu vou enfraquecendo o traço no final e aumentando o traço no começo. Aumentando não, deixando mais forte, eu errei. Eu já fiz 4 linhas. Cinco linhas. Sexta linha. É óbvio que se eu fizer mais devagar, eu termino com um resultado melhor. E se eu fizer mais rápido, o resultado não fica tão realista. Porque eu teria que trabalhar as linhas de uma forma que elas ficariam mais oval, mais ovais, no plural. Assim. O exercício de circunferências na esfera. E tá feito. Aí é só pintar um degradê bem cinza. Para claro, assim vai clareando esse cinza. E agora o exercício de linhas radiais. Lembram disto lá no começo das nossas aulas? A gente vai fazendo linhas paralelas que vão ficando cada vez maiores e eu puxo desse jeito, de forma que fica fino no começo, no final e forte no começo. E aqui está o resultado. Vamos aplicar isto num Dynamic Sketching. Vamos ver um peixe
virando, como este. Esse formato de peixe virando é um formato muito comum. Esse aqui caiu no shopping, para venda. Vamos tentar outro. Aqui. Esse é um formato muito comum, porque ele fica belo quando se desenha desse jeito. Com esses tipos de curvas. Ok? Vamos começar. Certo. Começamos. Eu tenho o tamanho da cabeça e eu tenho esse formato. Aqui é a elipse que a gente já estudou. Reto. Vejo a inclinação e comparo. Eu fiz isso aqui nesse sentido, porque é o sentido do olho. E aí está. Nessa parte, temos esse estabilizador, esta nadadeira horizontal. Do outro lado teria a outra, então aparece a ponta aqui. Não aparece ali, mas aparece. Aqui está a boca e os bigodes. Eu tenho essa dimensão, olhando eu já sei, mas vocês, se não estiverem acostumados, vão ter que medir. E se a gente medir, tem a mesma distância daqui e eu faço essa curva. Agora eu quero conferir o tamanho disto e comparar com o horizontal. Eu tenho o mesmo tamanho da cabeça e aqui é a cauda, é o final da cauda. A linha está nessa inclinação e aqui está o triângulo. Olá, Rainha dos Dragões, seja bem-vindo. Oi, Leia Arte, bem-vinda. Aí está. Aqui está a coluna vertebral. E nesse espaço que é igual a este, eu tenho esse leme. Está bem aqui, ó. A aula de peixes já está com o nome de todas essas partes já gravada no YouTube. E aqui eu tenho um monte de cezinhos virados para baixo. Nessa curva. Isto é Sketch Drawing. Dynamic Sketch. Floriano. Mas aplicando as proporções e inclinações que nós aplicamos aqui. Então o desenho fica mais preciso quando usamos isto. Ok. Vamos começar Animais Fantásticos? Só deixa eu procurar uma borracha. Achei. Tá. Livro. Vamos lá para a página 212. Não, é depois. Depois, não é 212. Aqui. Aí, Floriano, a primeira parte é aquilo que eu falei de treino de linhas. Seu sketch drawing vai ficar melhor se você começar a treinar isso daqui. E é um treino eterno. Fazendo um monte de bolinhas, fazendo esse C virando para cá, linhas paralelas, a espiral, o quadrado, os redondos, essa volta, a divisão das proporções, linhas fracas para fortes. Mesmo que você já sabe, é bom fazer isso daí.
as elipses, porque é um treino contínuo para todos os artistas. Simetria, cubos e esferas. 7 anos sem tentar nada, aí eu tô sofrendo tudo hoje em dia. Sofrimento faz parte, mas é um prazer também, porque o desenho traz um monte de coisas para você. Vamos começar com o cavalo. Tá aqui. Você tem esta bola. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o planejamento. Aqui vai ser a perna. Nesse quadrado aqui vai ser as costas. Aí está o quadrado. Esse quadrado vai ter 3 esferas. 3 circunferências. 3 circunferências. Eu falei errado. Aqui você tem o fêmur, que sai da escápula. Aqui você tem o cotovelo, quer dizer, a tíbia e a fíbula. Aqui é o joelho, calcanhar, o pé e os dedos. Bem aqui você tem a escápula, o húmero, cotovelo, o braço. Na altura do calcanhar você tem o pulso, a mão. Deixa eu fazer a proximal e a distal. Proximal phalanx e a distal phalanx. Pronto. Aqui está a cabeça, uma bolinha e um copo. E aqui está o cavalo. E eu vou somar esse cavalo com um ser humano. Esse ser humano tem o ombro aqui, o pé aqui e a cabeça aqui. Ele tem o mesmo tamanho que o nosso cavalo, vamos dizer. Tá aí. Bem no meio fica o pubis. Caixa torácica, o ombro sobe. Braço, perna. Aí, curso sim, Floriano. Lá no YouTube tem as aulas de desenho, desde o primeiro, tá? Você vai ver no meu perfil um link para você acessar as aulas de desenho desde a primeira aula desse ano. Aqui está o cavalo e aqui está o ser humano. E a proporção está correta. Agora eu vou fazer igual o peixe. Vamos fazer uma curva no corpo dele. Então, aqui tem esta bola que vai um pouco para trás, porque uma bola está ficando na frente da outra e essa bola fica bem de frente. É como se fossem os 3 dedos o corpo do cavalo, as 3 unhas. Eu estou virando e ele ficou assim. O bumbum, a sela e o peitoral vai para frente. Por isso eu posso deixar esse um pouco maior. Aí, essa perna que estava do lado veio para cá. Errei. O nome disso não é perna, é braço, porque está na frente. Lembre-se, aqui tem uma escápula. Aqui tem o húmero. Aqui você tem o rádio e a ulna. Aqui você tem o pulso. Aqui você tem a mão, ou o metacarpo. Aqui você tem a próxima falanx. E aqui tem a distal falanx. Vamos colocar isso um pouquinho de lado. Ó, o pulso. A mão. Vamos colocar para frente, só para vocês verem o movimento. Assim, ó.
o braço, cotovelo, o pulso virou para baixo, aqui está a mão, nessa parte aqui está, desculpe, duas partes, perdão, próxima e distante, aqui, ó, distal, falantes. E a cabeça vem para cá. É bem aqui que fica a cabeça do cavalo. Joelho, bumbum, por uma cela só para vocês identificarem. E aqui eu repito a outra perna. Tá aí. Acabou de virar para frente. Bem aqui é o peitoral, aonde vai ter o externo, o chester do peitoral, né? Deixa eu mostrar. Ó. Ligação da cabeça e aquele que eu falei, do peitoral. A divisão. Aqui, ó. Este lateral interno tem o húmero. O cotovelo fica aqui. Aqui tem o rádio e a ulna, o pulso, metacarpo, próxima de falange mais próxima, e esse último é a falange mais distante. Então, bem aqui, você vê esse formato assim, ó. E bem aqui, eu vou colocar o quadril da pessoa. E esse tamanho eu ponho aqui. Aqui vai estar a cabeça. Daqui até aqui, que seria o pubis, divido na metade, aqui está o peitoral do ser humano. Daqui até aqui, divido na metade, aqui está a cabeça. Daqui até o peitoral, divido na metade, levanto um pouco a clavícula. Daqui vai ter até a orelha o esternocleidomastoide e aqui o trapézio. Abdominal, rectus abdominalis. Aqui tem a costela, então aqui vai ter uma serra, chamada serrátil. Eu puxo, e do outro lado, também seguindo o movimento do abdominalis, aqui é esse movimento da boca do estômago, faço uma outra serra, e de cada ponta eu faço esse puxão. Aqui vocês têm o latissimus dorsi. Aí está. A clavícula vai até em cima do ombro. Eu posso pôr meu braço nessa direção, sabendo que o húmero, se eu deixasse assim, alcançaria quase a altura do umbigo. Então aqui tem um bíceps, aqui está o deltoide, aqui está o tríceps. Ó, bíceps. E um pouco menor que esse movimento aqui, eu tenho isso aqui. Com esse mesmo tipo de desenho, eu faço isso aqui, que é o rádio e a ulna. Um copo e um triângulo, e eu tenho a mão fechada. Movimento da mão. Eu tenho um arco. Embaixo da clavícula, o ombro. Na altura do pubis, onde seria o pubis, o pulso,
E eu desenho o outro braço, que pode estar segurando uma flecha. Se eu dividir daqui até aqui na metade, eu tenho o olho. Se eu dividir na metade, eu tenho o nariz. E se eu dividir em 3 partes e pegar a parte de cima, eu tenho a boca. Certo? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é um centauro, né? Nós já trabalhamos com anjos, também é uma mistura de pássaro com seres humanos. Agora misturamos seres humanos com cavalos. Aqui tem um servo misturado com ser humano, e é a mesma brincadeira. Nós podemos colocar um rosto numa raiz e trabalhar com vegetais da mesma forma. Muita gente coloca orelhas e rostos de gatos ou de raposas em seres humanos. E pode funcionar da mesma forma. Ou vocês podem trabalhar de uma forma mais cartunesca, mas trabalhando um designer mais avançado. E fazer com mudanças mais estilosas e trabalhar com os desenhos bem mais interessantes. Aí nós temos a questão de como são essas misturas, colocando, digamos, pernas desses animais com cascos de bipartidos ou não, como que ficaria as pernas deles se eu cortasse essa parte e trabalhasse nesta parte aqui. E daí nós vamos na página 232 e vamos falar sobre os ungoligrados. E o ungoligrado quer dizer andar sobre cascos. Oi, Jailson, seja bem-vindo, boa noite. Que barulho foi esse? Bom, antes de tudo, o ungoligrado é andar sobre cascos. Em outras palavras, estamos falando de cavalos, servos, ovelhas e lhamas. E tem a ver com a junção de cavalo com ser humano. Você consegue fazer isso conhecendo um pouco só da anatomia, a anatomia básica, como eu tenho mostrado até agora. Você está fazendo um bípede ungoligrado, você vai ter que misturar um pouquinho da perna humana para que pareça certo. Por exemplo, lembra dos gatos? A gente trabalha com o ilíaco, fêmur, patela, tíbia e fíbula, o pé, que no caso seria, espera aí, esqueci, metatarso. Aí você tem a próxima falange, tem a distal falange e tem a unha. E com isso, você já tem a pata do gato. Obrigado, Jailson. Vamos lá. Mas também tem a pata do cavalo. Eu vou deixar no mesmo tamanho para um fator de comparação. Você tem a escápula, o fêmur,
a patela, a tíbia e a fíbula, o calcâneo, o metatarso, a proximal falange e o casco, que vai ser a distal falange. Essa curva agora vai ganhar esta forma aqui. Olha a mudança do cavalo e do gato. E depois tem o ser humano. A coluna vertebral vai para frente, a coluna vertebral para frente, e esse vai para o alto. Bem aqui, você vai ter o fêmur, a distância daqui até aqui no meio ao joelho, a patela, a tíbia e a fíbula, o calcâneo, que estava aqui em cima, vai aqui para baixo, o metatarso e as 3 falanges. Não se esqueça, você está desenhando sua perna como um cilindro reto, tenta deixar ele um pouco mais curvo. Isso vai conseguir trabalhar com mais eficiência essa perna. Vamos ver, ó, esta perna, cobrindo com aqui, ó, a batata da perna. E vamos colocar isso no ser humano. Uma outra folha de papel. Aqui está. Oi, Laite. Nós estamos trabalhando agora com unguligrados. Unguligrados. Bom, como você provavelmente verá aqui, você provavelmente terá um calço curto, um pouco para fazer que pareça certo. Aí tem alguns problemas que a gente vai trabalhar. Vejo que vocês artistas às vezes não pensam na proporção da perna humana do personagem comparado com o guligrado. E geralmente acaba ficando muito apertado, porque não tem espaço suficiente para caber os ossos e os músculos. Então, a proporção é bem importante. Então, tenta encurtar o tronco, faça a perna mais longa, e de repente você vai ter mais espaço para aqueles músculos e ossos que você quer fazer. O seu personagem fará um grande supermodelo, e vai ser um bônus para você. Nós temos que fazer os cascos muito maiores que o normal para equilibrar a coisa visualmente. Esse é um problema de animais dedicados como veados, que geralmente é possível você gerenciar e ficar meio feliz quando acabar. Então, ó, quando você for fazer o pé, você vai fazer o pé do casco desse jeito. Horrível. Tenta ver essa história dessa viradinha que tem, ó, isso daqui. Desse jeito. Olha que bonito que fica. Isso você vai fazer estudando a anatomia deles. Por exemplo, eu vou aplicar isso daqui num outro estilo, sem ser esse do casco. O casco bipartido, tipo de porco. Aqui está a unha de trás. Vem pra cá, puxo. Ou do bode, né? Ó. Ou o polegar.
Ó, faço para frente do mesmo jeito. Puxo quase do mesmo jeito, ó, puxando um pouco mais para cá. E acrescento aquilo que a gente já treinou. Assim, ó, mas um pouco mais redondo. Desse jeito. Vamos ver a perna como pode ficar. Cabeça, pé, metade quadril, metade peitoral, metade cabeça, ombro e o corpo. Latissimus dorsi. O pulso na altura do púbis. E essa parte que me importa. Normalmente no meio fica o joelho. Vou reduzir só um pouco, para dar mais espaço para trabalhar embaixo. E vamos fazer... Não, esse daqui. Olha o quadril funcionando. Agora, a parte da perna eu vou reduzir, mas vou deixar para trás. E aí eu trabalho o calcâneos. Aqui está o polegar. E eu faço vamos inclinar isso daqui. Deixo esse menor, seguindo essa proporção. Calcâneos. Pé. E funcionou. Beleza? Vamos fazer agora de novo, mas vamos utilizar uma proporção mais para um cavalo, mas ele sentado de cócoras. Cabeça. O olho fica no meio, a orelha fica entre o olho e o nariz. Posso colocar uma orelha diferente, um pouco mais para cima. E eu posso conferir uma orelha de cavalo. Referência à vida. Coluna vertebral, caixa torácica, o tamanho da cabeça para cá, peitoral, entre o queixo e o peitoral, acho que é um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais para cima para fazer a clavícula e ele vai para cima do ombro. Aqui a cervical, torácica. Eu posso botar mais uma cabeça, eu tenho mais ou menos altura do umbigo.
E mais uma cabeça eu tenho o pubis. Então é aqui que vai estar o calção. Como ele está de cócoras, a perna vem para cá. Perna humana, pernil feito, vem para trás, e agora que é a brincadeira. Aqui está o calcâneos. Aqui você tem o metatarso. Faz aquela protuberância que vai começar as falanges. A falange, né? Vem aqui. Começa a próxima falange. E vem aqui. E lembra que eu falei? Deixa maior do que é. E quanto maior, melhor vai ficar. Então vamos ampliar. Até a gente achar que está agradável a nossa visão. E eu faço a mesma coisa com o outro. Fazendo o copo. Com tudo isso dito, personagens no Engoligrado são realmente mais difíceis de representar do que qualquer outro tipo. A mesma regra se aplica a elas como se aplicam às outras coisas. Apenas lembre-se de onde estão as articulações. Calcanhar, joelho, a coxa e o quadril. www, eu não vou mexer com o seu estilo. Por isso, tudo que eu estou ensinando vai servir para anime, o anime. Porque anime é desenho animado, certo? É, em japonês. Vem na palavra anime, dos Estados Unidos, só que eles não sabem falar paroxítona, só sabem falar oxítona, e fica anime. Então você vai ter que estudar moda, que eu já dei aula, cabelos, acessórios. Isso que eu estou ensinando, porque você vai ter gatos, cartoons, pokémons, Cavaleiro Zodíaco, armadura. Qual desenho animado você vai fazer no estilo japonês? Pode ter moto, pode ter basquetebol, xadrez, cenário. Ou seja, tem que aprender tudo que eu estou ensinando. Jojo, Jojo tem de tudo nele. Principalmente moda. Tem moto, tem casas. Então, se você pega um anime, ó. Animes, porque é oxítona, porque no Japão não tem paroxítona. Vai ter brilho, composição de cor, alienígenas, monstros esquisitos, elipses, cabelos, cenários, paisagens, vista de perfil, de frente. Para fazer isso daqui, não é só fazer o olhinho bonitinho que você vai fazer coisas assim.
Isso se quiser fazer uns desenhos animados, é claro. Igual os japoneses. Então, você está falando anime? É tudo. E é isto. Antes de quase terminar o tutorial, espero que você tenha aprendido algumas coisas, que pelo menos a cobra tenha sido interessante de ler, ou quer dizer, de ouvir o que estou falando. Esperamos que tenha visto que eu posso ter errado algumas coisas que eu falei, tá? O problema é que a perna simplesmente não pode dobrar na direção sem parecer que está quebrada. Por exemplo, tem um sujeito aqui, ó, e ele está deitado no divã, bonitão, braço aqui, cabeça aqui. Aí, olha essa perna. Essa perna vem para cá, aqui está o joelho e desce a perna. Peitoral, uma cabeça de distância, o peitoral, latissimus dorsi. Não importa essa perna, eu quero falar desta. A coxa sobe, joelho, a perna vem para cá e eu ponho a pata para aqui. Isso daqui não. Tem que pensar nas articulações, lembra? Você tem o fêmur, a patela. Esse daqui eu vou inclinar um pouco mais, porque tem a tíbia e a fíbula. E bem aqui você tem o calcâneos. E aqui que está o pé, o metacarpo. E aqui, ó, vai ter o dedo. É assim que tem que pensar, é nesta dobra. Para funcionar, tem que pensar nisto. E se você for fazer uma perna robótica que tenha mais ou menos esse formato, é legal você saber como que ele vai funcionar as dobras, como que vai funcionar as articulações. Há também uma falta distinta do calcanhar que cai na temida armadilha das pernas de cilindro. O cilindro é ótimo para você criar as pernas, mas ela tem uma volumetria que a gente só entende quando a gente estuda os músculos, as dobras, como que ela funciona. Então deve haver uma curva visível, bem aqui, ó, no tornozelo. E assim terminamos essa aula. Amanhã vamos falar de dragões. Beleza? Vários estilos de dragões. Dragão chinês, dragão europeu. Combinado? Até amanhã, às 18 horas. Muito obrigado a todos vocês que participaram. A gente vai ver isso daqui. Hoje nós vimos isso aqui. Amanhã vai ser às 18. E hoje nós vimos peixes também. Depois isto. E amanhã, isso aqui. Até isso daqui. Até amanhã. Alienígenas não. É isso que nós vimos hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Me siga, me curta e me compartilha. E uma boa noite. Tchau. Até mais para vocês. Tchau, Ashley. 12K? Tchau, Lea Artes. Obrigado por ter aparecido. Rato Nerd, seja bem-vindo. Belosine, valeu por participar. Caneta, valeu por estar aí. Vanderlei Souza, muito obrigado. Camila, muito obrigado. Pintando Aprendendo, muito obrigado. Sandro Santos, valeu. Vardir Pinto Livei, valeu. Chico, muito obrigado. E a todos os outros que eu não vi e que estão por aí, boa noite. Fui!